Aqui gravando a aula pro povo. Começou a aula já? Opa, pera aí, então vamos parar aí. Paremos. E aí, piazada, beleza? Vamos deixar a viola aqui do lado. Depois nós continua o forró. Hoje nós vamos falar para vocês de digestão humana. Certo? Quando você fala de digestão, é quebrar alimentos em nutrientes. Então eu vou precisar sempre de enzimas. Vou encontrar enzimas na boca, na saliva, vou encontrar enzimas no estômago, no suco gástrico, vou encontrar enzimas no suco entérico e no suco pancreático. Mas não tem enzimas no suco biliar. Grava bem isso que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto. Muito bem. A bioquímica nutricional é super importante para você que quer prestar concurso vestibular, tem que saber essas coisas e até para o seu interesse próprio, para o seu sistema digestório, para a sua alimentação saudável. Alimentos in natura ou processados são fontes de nutrientes necessárias para nutrir o nosso corpo, o corpo de um animal, de um mamífero, de uma aranha e etc. Enfim, a ingestão é quando o alimento entra pela nossa boca ou entra para o corpo de um organismo, uni ou pluricelular. A digestão é quando nós quebramos essas moléculas em nutrientes para que as nossas células possam aproveitar no seu metabolismo. A absorção é a passagem da molécula do intestino para a circulação sanguínea. E a distribuição é a forma com que essas moléculas de nutrientes chegam nas nossas células. Certo? Agora vamos dar uma olhadinha. Para facilitar a absorção, a digestão, o contato dos nossos tecidos com o alimento, a gente tem um intestino rico em vilosidades. É um tecido mucoso, certo? Porque tem glândulas mucosas, rico em vilosidades. Esse muco protege as paredes do nosso sistema digestório da ação das enzimas, do atrito dos alimentos. Então a histologia é o nosso tecido principal, desde a boca até o reto, o ânus e tal, nós vamos ter aí mucosas, tecido mucoso que protege então o nosso intestino, estômago, esôfago da ação boca, da ação dos alimentos, atrito e principalmente das enzimas digestivas. Resultado, como nós vamos digerir ou nos nutrir de carboidratos? Os carboidratos são macromoléculas formadas por carbono e água, a gente já aprendeu isso. Então C6H12O6 é 6 carbonos e 6 moléculas de água, certo? Então o amido e o glicogênio, por exemplo, que a gente chama de D-glicose ou alfa-1,4-glicosídeos, essas substâncias os nossos intestinos quebram e podem converter em moléculas menores ou absorver elas integrais. Então os açúcares são absorvidos muito rapidamente, são alimentos energéticos. As fibras CHO não digeríveis, por exemplo, o beta-1, 4-glicosídicas. Essas fibras são importantes porque elas facilitam o movimento peristáltico e a digestão dos alimentos e a formação do bolo fecal. Insolúveis, fibrosas, baixa viscosidade, feitas de celulose, hemicelulose e ligninas. Então as fibras não são proteínas como muita gente pensa. As fibras são celulósicas, são polissacarídeos, são açúcares, certo? As fibras alimentares, importantes dos alimentos, todo mundo fala assim, tem que comer alimentos ricos em fibras. Tá aqui, são açúcares. Solúveis formam um gel que em contato com a água, pectinas, gomas e mucilagens, isso é tirado das frutas e vegetais ou folículos da casca. Então, essa solubilidade que os açúcares têm, essa facilidade de absorção, torna ele um alimento importantíssimo porque ele vai gerar energia para o nosso corpo, além de formar algumas estruturas. Aí um exemplo de carboidratos, o amido, várias glicoses ligadas, certo? Desprendendo molécula de água, é uma cadeia reta, não ramificada, que vai ter aí de 250 a 300 resíduos de glicopiranose, certo? Ligados a pontes glicosídicas alfa-1,4, 1,4, essa ligação aí. E a amilopectina, que é menos hidrossolúvel que a amilase. A amilose, né? Não a amilase é a enzima que quebra a amilose.
Então a amilopectina, que é importantíssima porque ela tem aí aproximadamente 1.400 resíduos de alfa-glicose, ela é menos solúvel, mas também é importante para fornecer carboidratos como a glicose para o nosso sistema metabólico. Muito bem, a digestão dos carboidratos. A digestão dos carboidratos ela começa na boca. Quando a glândula salivar libera a alfa-amilase, a amilase também é chamada de ptialina, a tialina, certo? A ptialina. A amilose então forma glicose, maltose, maltotriose e dextrina, e aí vai quebrando até sobrar dextrina no limite alfa, e por fim eu vou ter então açúcares menores, e esses vão chegar lá no intestino e vão acabar virando glicose e sendo absorvidos. Aí quando nós chegamos no estômago, olha o que acontece. A alfa-amilase continua a digestão por até meia hora no interior do bolo alimentar, lá no meio, pela ação da amilase. A hora que mudar o pH para ácido, ficar um pH baixo, a alfa-amilase é inativado. Claro, termina em ase, é uma enzima. Vamos ver? Limite de funcionamento, pH. Então eu tinha um pH neutro na boca, agora tem um pH ácido, inativou a enzima amilase por causa do pH baixo, próximo de 0,8, 0,1, 1,5, é o pH do estômago durante a sua digestão rica em ácido clorídrico. Então inativou, não tem digestão de amido dentro do nosso estômago no pH ácido, que é um dos fatores limitantes do funcionamento das enzimas. Digestão dos carboidratos no intestino. O alimento, o pâncreas também produz alfa-amilase. E a amilase pancreática, então, tem a amilase salivar, a amilase pancreática. Continua a digestão do amido e do glicogênio em açúcares menores. A sequência de aminoácidos de AA diferentes, propriedades catalíticas idênticas, atuam em pH neutro ou pH alcalino. pH alcalino é o pH do intestino, então o suco pancreático age no intestino delgado graças ao pH alcalino, certo? Lembrando que o pH é um fator limitante de enzimas, por exemplo, as amilases. Certo. Continuando. A digestão dos carboidratos, enzimas de borda em escova, isomaltose intestinal e tal. E aí eu tenho os disacarídeos. Isso é importante você saber para vestibular, Disacaridases, a maltose é quebrado pela enzima maltase e forma duas glicoses que são facilmente absorvidas pelo intestino. A sacarose é um açúcar. A sacarase é a enzima que quebra a sacarose em glicose mais frutose. E a lactase é a enzima que quebra a lactose em glicose mais galactose, forma açúcares menores, que a gente chama de açúcares isômeros, certo? A glicose, a frutose e a galactose facilmente são absorvidas pelo nosso sistema de absorção nos intestinos, as vilosidades, e entram na nossa circulação sanguínea e serão os grandes alimentos energéticos para nós. Aí, transportadores das exoses, então tem vários transportadores, aqui glúteo 1, 2, 3, 4, 5, o que facilita, porque são, na realidade, moléculas sódio independentes, não precisa muito do sódio, e o transporte ativo também é facilitado ali no sistema, seria mais ou menos um transporte com um pouco de gás de energia, certo? No intestino delgado para poder absorver bastante glicose, açúcares e tal. A absorção, difusão facilitada, certo? Glicose e galactose com aceptores e transportadores de cálcio e difusão facilitada da frutose. Que beleza, né? Rapidamente difunde o açúcar pelo nosso sistema digestório. Proteína. Se açúcares foi daquele jeito, absorção fácil, rápida, alimento energético, eu tenho a proteína, macromolécula formada com até 20 aminoácidos diferentes, unidos por ligação peptídica. A proteína vai ser degradada em peptídeos ou aminoácidos, enzimas proteolíticas. Proteolíticas, quebram líticas proteínas. Então essas enzimas também vão ter um fator limitante de pH e temperatura. Endopeptidases, quebra as ligações no meio da cadeia peptídica, separa em dois peptídeos menores. Quem faz isso? A pepsina do estômago, que é uma protease gástrica. A tripsina e a quimiotripsina e a elastase, que são proteases, enzimas que quebram proteínas entéricas dentro do intestino. Exopeptidases clivam as ligações das extremidades da cadeia peptídica e isso vai terminar por formar, então, os aminoácidos.
A localização das glândulas secretoras gástricas. Estamos dentro do estômago, tá aqui as dobrinhas, ó. E aí eu tenho essas glândulazinhas aqui, ó, que são as glândulas parietais. Essas glândulas parietais são também conhecidas como glândulas oxínticas ou glândulas gástricas. O que elas fazem? Elas vão produzir e secretar suco gástrico, feito de ácido clorídrico, pepsinogênio, e aí as pepsinas que vão digerir a proteína. Então a digestão inicial das proteínas é no estômago, certo? Num pH ácido. Então é uma enzima, uma protease gástrica que funciona bem em pH ácido. Mecanismo de estímulo da secreção de ácido, olha só. Aí tem um hormônio que estimula, o ACH, o hormônio que inibe, a gastrina estimula e a enterogastrona inibe a secreção, certo? Controle da secreção de pepsinogênio, a mesma coisa, uma ação de hormônios, a secretina está ali, ó, a noradrenalina estimula, a somatostatina inibe e assim nós vamos ter o processo de liberação do pepsinogênio e ele quando entra em contato com o ácido clorídrico é ativado, ó, gênio, lembra, inativo, ó. Quando entra em contato com o ácido clorídrico vira pepsina e aí ela começa a quebrar proteínas. Eu posso digerir lá no fundo do antro, ó, o controle inibitório da secreção gástrica, quando? Quando o alimento está passando para o intestino, o toque desse alimento ácido na parede do intestino estimula a liberação da enterogastrona e ela então vai inibir a ação da digestão das proteínas no estômago. Agora estamos com o alimento no duodeno. Saímos do fundo e estamos entrando no duodeno. O duodeno, o controle da secreção gástrica e pancreática, ocorrerá um efeito tampão. O HCO3, o bicarbonato, secretado com o suco pancreático, vai quebrar o ácido clorídrico. Vai quebrar, mudar o pH, fazer um efeito tampão, mudança de pH. Aí, no intestino, o controle da secreção exócrina das células acinares é do pâncreas e ductos, certo? A secretina, que está ali na secreção do componente aquoso alcalino, inibe a célula OX. Então, inibe as células do estômago. Essa é a enterogastrona. A CCK, que é uma secreção de componente enzimático, que vai promover a contração da vesícula biliar para liberar a bile, suco biliar. Então, suco pancreático, secretina, libera suco pancreático. O CCK estimula a vesícula biliar a liberar suco biliar. E a somatostatina, que vai inibir a secreção enzimática e alcalina exócrina, a CCK, a secretina e a gastrina. Uma dessas somatostatinas a gente chama de enterogastrona, que vai inibir lá a gastrina no estômago, certo? Vamos para frente. Aí eu tenho a digestão localizada no jejum. É um local ativo voltado para a luz do intestino. Leucina, oligopeptidases, dipeptidil-aminopeptidases, que vão quebrar o resto das proteínas em peptídeos. E aí, formados os produtos da digestão, ó, dipeptídeos, aminoácidos, tripeptídeos e tetrapeptídeos, que ficam fácil de ser absorvidos pelo nosso intestino. A absorção, aminoácidos, o jejum e a porção superior do íleo, o início do íleo, já começam a absorver então esses aminoácidos que vão ser importantes na síntese de proteínas, enzimas, hormônios do nosso corpo. Aí. Quantidades ínfimas podem ser absorvidas intactas. Então, pequenas proteínas podem ser absorvidas intactas na forma de anticorpos. Por exemplo, os que estão no leite materno, né? Ó, a imunoglobulina, formação de anticorpos. Posterior contato, então, a mãe pode fornecer para o feto uma defesa congênita, passada via placenta. Beleza. Lipídio, lembre-se que proteínas também são anticorpos. Né? Anticorpos, enzimas, são proteínas. Então, ali nesse caso, proteínas pequenas, os anticorpos maternos podem ser passados para o feto íntegros, sem serem quebrados. Compostos insolúveis em água, os lipídios, claro, é uma mistura heterogênea, a água não mistura com o lipídio. Então, solúveis em solventes orgânicos. Solventes orgânicos. Álcool, né? Éter e assim por diante. Triacilglicerol. Esse é um lipídio mais abundante e importante. São os ácidos graxos essenciais e palatáveis, eles têm sabor, né? Fosfolipídios, componente estrutural, forma a interface entre a água e outros lipídios. Os fosfolipídios são importantes na membrana plasmática das células. Fornece a colina, ou acetilcolina, que é um hormônio, certo?
Também os lipídios formam hormônios como a testosterona, progesterona, estrogênio, estradiol. Tem éster na palavra, é hormônio lipídico. Colesterol, éster, colesterol, hormônio lipídico, que o colesterol é usado para formar bile. Aí a digestão, estímulo cefálico, o ACH, certo? O alimento é o lipídio, a secreção pancreática e biliar. A biliar não faz digestão de lipídios, a biliar faz emulsificação, derrete a gordura, prepara para a ação da secreção pancreática, as lipases. Emulsificação quem faz é a bile, a digestão quem faz é a secreção pancreática na forma de lipase entérica e lipase pancreática. A camada é immiscível, então acontece a absorção do enterócito, quebra ali ácido graxo e glicerol, quebra os lipídios e eles são facilmente absorvidos na forma de quilomicrons. Certo? E dessa forma encerramos esta aula. Tchau!